último episódio do ano. Hoje estamos out of office com António Marcelo, que é vice-presidente de Global Supply Chain da Visteon, e seguramente um homem que tem perdido algumas horas de sono com esta crise dos chips, mas já lá vamos mais tarde. Bom dia, António. Olá, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Embora a sua agenda, enfim, nem sempre seja a mais fácil e, portanto, também lhe agradeço por isso mesmo a disponibilidade. O prazer é todo meu e obrigado também pelo convite da minha parte. Arranja-se sempre um bocadinho. O António é um homem que tem desenvolvido a sua carreira sempre muito ligado à indústria automóvel. Conte-nos lá como é que começou esse desafio e como é que tem sido este percurso. É verdade, eu nunca trabalhei fora da indústria automóvel. Estava no meu terceiro ano da faculdade quando uma empresa da General Motors, sediada em Ponte Sor, criou uns estágios de verão. Andava eu no terceiro ano e eu candidatei-me e acabei por ocupar uma dessas posições nesse estágio durante as férias de verão, que depois foram repetindo até acabar o curso, e foi o meu primeiro emprego. E ironia do destino, o meu primeiro trabalho durante esse trabalho de verão foi essencialmente na área de logística. Depois movi-me um pouco para fora da logística, mas é engraçado que tudo começou na logística. Posteriormente, portanto, acabei por fazer parte dos quadros dessa empresa, em LAN, em Ponte Sor, da General Motors, onde fiz várias áreas da área de engenharia. Para uma pessoa que hoje é da supply chain, será um bocado estranho dizer que fui responsável pelo desenvolvimento de apoios de motores de suspensão, o que tem muito pouco a ver, digamos, com a própria supply chain. Depois, essencialmente, por uma questão de... A minha família estava em Lisboa e apareceu o projeto da Ford Electronic em Portugal, que era o maior investimento, digamos, no país, que candidatei-me e acabei por ir para a área de qualidade. E depois, posteriormente, fui passando várias áreas, desde a qualidade, a produção, a engenharia, até que fui responsável a nível da Europa do Sul, na organização da Ford Motor Company, da implementação dos sistemas de produção da Ford. E depois, por ironia, talvez, do destino, voltei novamente àquilo que eu tinha iniciado nesse estágio em Ponte Sor, e em 2001 entrei numa área de supply chain dentro da fábrica de Palmela. E depois fui tendo várias posições, até à posição que tenho hoje de responsável pela área de supply chain dentro da Visteon. Como dizia, ainda agora teve a sorte, digamos assim, de fazer parte de um projeto industrial, talvez dos mais importantes na época, não é? Que foi exatamente a fábrica da Ford, e que acabou por funcionar como uma escola prática, se quisermos, para muita gente que ainda hoje está na logística. Na altura tinha noção de que, de alguma forma, estavam a abrir caminho, a ser pioneiros, e que aquele trabalho e aquele projeto ia ter assim tanto impacto no futuro da vossa vida, digamos assim. Sim, tínhamos, porque nessa altura esse projeto foi talvez o primeiro grande investimento, e muito, em termos de comunicação social, inclusivamente, muito falado em Portugal. Só vários anos depois, salvo erro, aproximadamente uns 4, 5 anos depois, é que aparece o projeto da Auto Europa, mas esse era um grande projeto e foi aí que começou grandemente, digamos, o boom da indústria automóvel em Portugal. Fazer história, sabe? Eu trabalho há 31 anos na fábrica. Como já vi, mantive-me inclusivamente na companhia, porque ao longo do tempo eu tive o privilégio de fazer, digamos, dentro da mesma companhia, várias posições que muitas pessoas só conseguem fazer saltando de companhia em companhia. Mas o projeto em Palmela, como eu já disse, eu iniciei-me no início, quando ainda não existiam os primeiros pilares.
ou seja, vi a fábrica crescer, Nascer, vi não é? evoluir. Hoje chegou, tem 3 edifícios, tem um edifício, passou por um edifício em que essencialmente tem uma grande área de desenvolvimento, um edifício de business center, de engenharia, ou seja, se eu olhar para trás nesses 31 anos, tanta coisa foi feita e, na realidade, como disse, acho que muitos profissionais passaram por aquela casa, que hoje estão em várias empresas, e algo que é incrível, com muitos deles ainda nos mantemos contactos, porque na realidade crescer e nascer na Ford Eletrónica Portuguesa foi uma família, era uma família. Acabaram por fazer relações para a vida, não é? Precisamente. Olha, e o que é que o seduz nesta área do automotivo e o que é que tanto o fascina na logística e na supply chain? A área do automotive, à parte dos automóveis, que foi sempre algo que eu gostei e que sempre acompanhei, mesmo em termos desportivos, o Rally de Portugal, a Fórmula 1, sou assíduo desde sempre de tudo o que é a indústria automóvel. Há algo que não podemos colocar de lado, que é a indústria do automóvel sempre foi uma indústria que traçou as regras e, digamos, os processos mais inovadores para toda a própria indústria e para todo, digamos, o business em geral. Por isso, fazer parte da indústria automóvel é como estar normalmente à frente de todos os processos inovadores de gestão e, na realidade, em busca das melhorias contínuas e de toda essa evolução. Por isso, foi sempre isso que me fascinou na indústria automóvel e talvez tenha sido isso que me fez nunca sair da indústria automóvel e manter-me até à idade que tenho hoje dentro e sentindo que cada dia que passa há sempre algo de novo a aprender e uma evolução constante. O porquê da supply chain, como disse, aconteceu digamos, numa progressão normal de carreira e numa oportunidade momentânea que houve em determinada altura, mas tenho que dizer, isto aconteceu por volta do ano de 2001. A supply chain tem um problema nas vidas das pessoas, é que cria um pouco de adrenalina em tudo o que vai acontecendo. Viciante, não é? Eu costumo dizer, às vezes num fórum de amigos, eu costumo dizer que há pessoas que compram uma PlayStation para jogar jogos. Eu, inclusivamente, acabo por ter um jogo constante e diferente todos os dias e ainda para mais pagam-me para jogar. É uma maneira de brincadeira de ver a situação, mas também não podemos deixar de dizer que digamos, é uma área muito aliciante, mas ao mesmo tempo desgastante e que exige muito de nós próprios no dia-a-dia e com alguns sacrifícios, algumas vezes em termos familiares, mas é algo que vive com paixão. Mas tem sentido isso ao longo da sua vida, não é? Ou seja, a profissão acaba por lhe roubar algumas coisas e alguns momentos da sua vida pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. Digo isto porque, enfim, na estrutura da sua organização, não é? E com as funções que tem, fábricas em vários pontos do mundo, o ter que estar sempre ligado, imagino que às vezes não seja fácil, que os seus horários não sejam os mais comuns. Não, vamos dizer uma coisa, não é fácil. Não é fácil, essencialmente, como disse, a Visteon é líder dentro da eletrónica automóvel a nível mundial e temos operações desde o Japão até, digamos, a costa oeste do México, o que faz com que isto praticamente cobre 24 horas por dia. E hoje em dia, e no mundo atual, há sempre qualquer coisa a acontecer. E isso faz, com as tecnologias também que existem de comunicação, faz com que, na realidade, com um simples botão, um imprimir de um mouse ou num telemóvel, num smartphone, automaticamente estamos ligados com o mundo inteiro.
e o que faz com que, e inclusivamente toda esta situação da pandemia e do Covid, fez com que automaticamente algum nível de privacidade deixasse de existir, porque as solicitações dentro da cadeia de supply chain são enormes e há sempre algo que neste momento está a acontecer e que necessita, digamos, da maior atenção. E pronto, com as tecnologias que existem hoje, é um botão e de certeza que me estão a interromper o jantar ou me estão a interromper, às vezes inclusivamente o sono, mas faz parte. E falando no sono, eu acredito que o António seja daqueles homens que nos últimos tempos a crise dos semicondutores seguramente que lhe tem roubado algumas horas de sono. Bastantes. Esta crise dos semicondutores que é algo que estamos a viver desde do ano passado e que de certeza que vamos viver durante o próximo ano. É algo que não vai desaparecer, é algo que tem tirado o sono, muitas vezes 3, 4 horas por dia, normalmente acaba por ser a situação, essencialmente porque muitos inclusivamente de todos estes fornecedores acabam por estar na Ásia, o que faz com que se tenha que interagir um pouco cedo e depois tudo acaba à noite mais com os Estados Unidos e com alguns clientes importantes que temos nessa área. Como estou a dizer, espero que o próximo ano seja um ano de maior estabilidade. Eu acho que o ano passado foi um ano, digamos, atípico para todos, com o Covid e com toda a situação do que aconteceu. Acho que toda a gente esperava que 2020, 2021 fosse na realidade estabilizar, mas em realidade eu costumo dizer este ano foi um ano de negação, ou seja, as pessoas achavam que tudo ia melhorar, mas na realidade tudo se foi mantendo durante muito tempo de uma maneira diferente do que era antigamente, e eu pressuponho que o ano de 2022 é aquele ano em que nós vamos aceitar que o mundo mudou, a maneira como temos que enfrentar os semicondutores, a maneira como temos que enfrentar alguns aspectos de negócio, porque neste momento o magnésio está a ser extremamente problemático dentro das ligas de alumínio e de alguns produtos que usam magnésio, mas acho que o ano de 2022 vai ser aquele ano em que nós vamos assumir que a maneira como trabalhávamos no passado não é a maneira como vamos trabalhar no futuro, e vai ser aquele grande ano de transição e de novos métodos e novas maneiras de estar na indústria automóvel e estar na indústria em geral. Acredita então que de facto há aqui coisas que vão ter que ser repensadas na forma como olhávamos para estas cadeias de abastecimento globais? Sim, sem dúvida. Isto meteu muita coisa em questão, e já para não falar da localização, onde os fornecedores, a proximidade dos fornecedores, das próprias necessidades dos clientes, mas essencialmente o facto de toda a indústria estava, e hoje em dia com todas as comunicações, estava a caminhar muito para um just-in-time completo. Eu não estou a dizer que o just-in-time não vai existir, mas vai existir de uma maneira muito mais planeada. Porquê? Porque determinados produtos que normalmente se conseguiam obter rapidamente, hoje, por exemplo, o grande problema com os chips é que muitos deles têm 52 semanas de processo de produção, o que faz com que qualquer oscilação que haja em termos é desastrosa para toda a cadeia de abastecimentos. O que faz com que eu acho que, essencialmente dentro da área de planeamento e da área de estruturação, acho que irão em busca de uma maior estabilidade desse próprio planeamento, essencialmente para meter e colocar as cadeias de abastecimento muito mais predictivas do que acabam por ser hoje. Do que reativas, não é? Do que reativas, precisamente. O António é daquelas pessoas que eu me lembro de já ter ouvido falar várias vezes sobre a questão a dificuldade de encontrar novos talentos, de reter novos talentos. Eu perguntava-lhe o que é que normalmente mais valoriza nas suas pessoas e quando está a criar uma equipa? Olha, talento na realidade existe, mas aparecer, digamos, visível
porque eu acredito no talento. Nós vemos, inclusivamente em Portugal, muita coisa a acontecer, mas a realidade é que quando, na realidade, nós temos, a Visteon temos um command center, uma central de operações logística a nível mundial em Portugal, e quando tentamos recrutar, temos sempre enormes dificuldades em obter, digamos, currículos e obter pessoas, mas é algo que continuamos a tentar. Concretamente, em relação à sua questão, o que é que na realidade eu valorizo? Eu acho que valorizo essencialmente 3 aspectos. O primeiro aspecto, sem dúvida, a integridade e a ética da pessoa. Eu acho que é algo extremamente importante e que nos deve acompanhar em tudo na nossa vida. Um segundo aspecto que eu valorizo muito é a capacidade que eu chamo de reset. Ou seja, eu sou uma pessoa que acredito muito em toda a teoria de continuous improvement, de melhoramentos contínuos, por isso a capacidade de reset e de pensar que, porque ontem aconteceu assim, hoje terá que acontecer da mesma maneira, e a capacidade da pessoa ver cada situação nova, cada situação que lhe aparece à frente como uma situação nova que tem que a analisar dentro do contexto e do referencial do dia 2 e não estar muito sujeita ao que acabou por acontecer no passado, é algo que eu valorizo numa pessoa. Portanto, essa capacidade de reset e de partir do zero para evoluir e para ter essa, digamos, a situação de todo esse continuous improvement. E a terceira, como não podia deixar de ser, acreditando no continuous improvement, é um amor por a perfeição, por fazer as coisas bem, por tomar atenção ao detalhe, e porque no detalhe é que na realidade se estrutura, digamos, os grandes projetos, e isso faz a grande diferença. Isso são essencialmente os 3 aspectos que eu considero mais importantes numa pessoa, e é aquilo que eu, como líder, tento ao máximo cultivar com todos aqueles que trabalham à minha volta. Normalmente partilhamos muito as vitórias, os sucessos, e falamos muito pouco dos erros que cometemos ou das falhas, e acontecem a todos. Há algum erro que tenha cometido na sua carreira e que em simultâneo tenha funcionado também como um grande ensinamento? Erros, vou dizer, cometi muitos. Porque o erro, eu costumo dizer, aprende-se às vezes muito mais com o erro do que com algo que acaba por correr bem. E como eu sou algo que é uma pessoa que tende a ir em busca da perfeição, claro que os estándares que coloco em determinadas situações são extremamente elevados, o que faz com que na realidade em determinadas situações, eu não lhes chamo erro, mas acontecem algumas coisas que correm menos bem, mas são precisamente essas coisas que nos fazem evoluir e digamos, nos faz crescer, e são, digamos, o adubo desse continuous improvement. Por isso, eu ficaria para responder a essa pergunta de cometi muitos erros, sim, acho que aprendi com todos eles e tento no dia-a-dia utilizá-los para melhorar cada vez mais. Se talvez não tanto dentro da profissão, e não lhe vou chamar um erro, mas algo que provavelmente se olhasse para trás e talvez em determinadas situações tentasse corrigir, talvez eu tenho uma família que me suporta muito, mas talvez tentasse fazer um balanceamento mais equilibrado entre a vida pessoal e a própria família. Em relação à sua primeira parte das vitórias, sabe, na supply chain não há tempo para saborear as vitórias. Porque está tudo a acontecer e há sempre vários assuntos que estamos a lidar ao mesmo tempo, que mais ou menos quando acontece um projeto e as coisas aconteceram bem, há sempre alguma coisa que está a correr e que necessita da nossa atenção, o que faz com que saboreamos as vitórias, sim, mas acabamos um objetivo que é alcançado, estamos logo a olhar para o próximo e a ver o que é que vamos fazer para vencer a próxima situação que temos em mãos. Portanto, o que é que valoriza mais? A vitória ou aquilo que as vitórias lhe permitem pensar e alcançar a seguir? Claro que a vitória é muito importante, porque a vitória acaba por ser, digamos,
o perfume e o reconhecimento do esforço que se faz. Por isso é algo que tem que estar sempre presente. Mas a análise da falha é algo que, e fazendo parte da indústria automóvel, é algo que faz parte da vida. Eu costumo dizer que a indústria automóvel lançou uma ferramenta que hoje é utilizada em várias áreas de negócio, que era os FMEAs. E os FMEAs não tentam meter num pedaço de papel o que na realidade pode acontecer bem com determinado produto. Não. Tentam ver o que é que pode correr mal e o que é que a gente vai fazer para que isto não corra mal. Por isso é que eu estou a dizer, a falha e a vitória andam lado a lado e é importante a gente saber lidar com as duas e ter sempre um backup plan. Um backup plan e ter sempre uma atitude positiva perante. E isto é a pergunta quase para queijinho. Se não fosse Supply Chain Manager, o que é que o António se imaginaria a ser ou a fazer? Olha, essa é uma pergunta muito fácil, porque as pessoas que mais lidam comigo sabem que um dos grandes objetivos que eu espero ainda alcançar é ter as minhas origens são umas origens humildes da agricultura, por isso espero um dia poder ter uma quinta e poder também transformar-me, apesar da idade, de ser um agricultor e ter um bocadinho de vida diferente. Tenho um bocadinho da área no meu quintal que quando tenho tempo acabamos por fazer um bocado de uma horta biológica, mas isso é só, digamos, o aperitivo para algo que eu espero daqui a alguns anos que aconteça, que é na realidade poder usufruir um bocado da agricultura, porque acho que é algo que me está no sangue dos meus antepassados e acho que por que não ser algo a seguir à supply chain, digamos, para relaxar e para na realidade viver um bocado a vida. Muito bem. Olha, António, muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje. Foi um prazer e foi um prazer descobrir esse seu lado de homem mais ligado à terra e que um dia destes, se calhar, até muda de vida, não é? Por que não? Ok, eu é que agradeço. Foi um prazer. Obrigada e vamos nos vendo por aí, até um destes dias. Obrigado. Para continuar a ver as nossas conversas do Out of Office, subscreva o nosso canal no YouTube. Lembre que também estão disponíveis em podcast. Veja no nosso site como de subscrever.